Apocalipse puro e simples. Para estudar o livro do Apocalipse, como bem diz o pastor Elfimar, que hoje pode estar aqui, ou não pôde, é preciso estudar junto com o livro de Ezequiel e Daniel. Ezequiel, Daniel, Jeremias foram profetas contemporâneos por volta de 550, 570 a 580 antes de Cristo, antes de Jesus, é que eles atuaram. E cada um deles atuou de uma forma, mas acabou dando uma só forma à revelação do Cristo. É chamado de mais do Apocalipse do Antigo Testamento, o livro de Daniel e o livro de Ezequiel em várias partes. Começando aqui o conteúdo e peculiaridade do livro. Nós não precisamos nem falar disso, porque você já deve ter estudado isso. A estrutura do livro, falamos dela, como está sendo gravado, e você é obrigado a falar. O livro possui 22 capítulos, 404 versículos e cerca de 12.000 palavras. Sua mensagem é destinada a 3 povos. Vamos prestar bem atenção nisso aqui, porque é muito interessante. A mensagem do Apocalipse é destinada a 3 povos: a igreja, a Israel e aos gentios. Por que eu coloquei a igreja como um povo? É porque eu já expliquei a vocês que nós não somos mais filhos de Adão, que nós somos outro tipo de gente. Lembra que eu coloquei isso aqui durante um bom tempo? E provamos biblicamente que nós somos gerados de novo em Cristo Jesus. Desde que nós nos rendemos a Cristo Jesus, deixamos de pertencer à família adâmica, daquele Adão antigo, embora somos Adão, porque somos o último Adão. Não tem, quem não se render a Cristo não vai poder ter esse poder paternal sobre a sua vida, não vai poder ser sou filho de Deus, porque Cristo é o último Adão, não tem mais Adão depois dele, não. Ele é o último, como diz Paulo. Sendo assim, nós colocamos que a igreja é o povo. Quando eu vejo as pessoas, mais uma vez criticar, quando eu vejo os brasileiros, como passeio, acostumado, criado na cachaça na cama, colocar um que passe de judeu na cabeça para orar, colocar um talite jogado aqui do ombro, que é aquele, como é que chama aqui? É talite, mas eu tenho o nome aqui, tipo um chave, tipo um negócio assim, não, cachorro no pescoço, é um chave mesmo, colocar aqui no ombro, de orar, aquilo é de judeu. Aquele é de sacerdote, é indumentário do sacerdote judaico. Outros vestem com vestimenta com mangas caladas, outros colocam um castiçal aqui em cima, tal coisa. Eles não sabem o que está fazendo. Nós somos a igreja, nós não somos nem judeu e nem gentios. Deus escolheu os dois. Nós aceitamos Jesus como o Messias, como o Salvador, como o Cristo de Deus, como o Filho de Deus. E a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, foram dados o poder, gosto mais do poder do direito, o poder de serem chamados filhos de Deus, porque o poder é o que arrebenta com os demais poderes existentes. Tá? Então, a mensagem de João, no Apocalipse, foi dada a 3 povos. A igreja, que eu considero o primeiro povo. Por que o primeiro? Não é os hebreus o primeiro. Jesus já tinha dito: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Esta igreja seria a última coisa a aparecer na terra depois da vinda de Jesus para governar a partir de Jerusalém. Mas ela se rendeu a Deus, tornou-se a primeira. A Israel, que não é nada mais e nada menos do que o relógio da igreja, onde ela marca a hora dos acontecimentos que darão cabe o fim do mundo, não que dará a vida de Cristo, mas o fim dessa terra, desse planeta, e tudo vai ser queimado. Israel traz para a gente como um relógio, demarcando: olha, isso vai acontecer em Israel. Israel é a figueira, como Jesus traz a palavra: olhai para a figueira, quando os seus ramos estiverem brotando, sabeis que está próximo do verão. Ou seja, fique atento. Israel é um grande sinal para o povo de Deus em relação ao que Deus tem plano em fazer na terra. Respeitamos muito Israel, porque é uma nação escolhida por Deus para salvar as outras nações. Porém, também sabemos que Israel desprendeu desse poder de salvar as outras nações por causa do orgulho, pois eles estão esperando o Messias numa carruagem de fogo, de ouro, brilhante.
Tá, o cabra chega lá montando no filho de uma jumenta. Então fica difícil também aceitar Messias desse, né? E aos gentios, graças a Deus que os gentios nos deram essa oportunidade de firmar neles, a partir deles, ou no Senhor colher a partir deles, esse povo chamado igreja. Então os gentios é importante para nós. Os gentios é importante porque é de lá que nós tiramos alguém que se habilita a tornar-se filhos de Deus. Isso no versículo 7 de Apocalipse. Eu queria que lesse Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 1, por favor. Nós não temos essa referência toda aqui. São o nosso versículo 20. Vamos começar vendo, depois 20. Vamos lá. E a gente vai te falando e fica com a biblioteca em Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Sim, segura aí para nós. Ao tratarmos ali da mensagem que a Apocalipse tem para esses três povos, a análise do livro e a autoria é do Senhor Jesus. Por que é dele? Porque foi ele que montou. Ele chegou e revelou a João. A irmã acabou de ver revelação do Senhor Jesus a João. O autor do livro de Apocalipse, do ponto de vista espiritual, é Jesus. O livro trata da revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. É interessante isso. Quando a revelação Deus te dá para mostrar a alguém o que alguém precisa de mudar ou de dominar sobre si, e você covardemente não entrega. Eu estava tentando um casal de agora, falando, vocês vieram misturar, porque não tem esse negócio. Eu vou falar para vocês, eu ouvir com a tranquilidade, tudo, sem medo de machucar vocês, porque se machucar, Deus que vocês pastor. A ferramenta do pastor é o cajado e o ódio do sangue para ungir. Ele arrebenta o cabelo do cacete e depois unge. Apocalipse 1, que ela leu, ela leu assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Isso é uma tática de Deus. Mas é porque João leu a apóstolo do amor e havia uma promessa. João não morreu como os demais apóstolos. Eu acho que todo mundo que está aqui já leu a respeito da morte dos apóstolos e não leu o sangue de lei. Como cada um morreu, e Jesus já tinha dito isso anteriormente à morte deles. E quando Jesus dizia que não morrer assim, citando dessa maneira, de João ele não falou nada. Pedrão, como é muito ousado, da maneira, isso que será? A resposta de Jesus foi qual? Se eu quero que ele fique até que eu veja que eles têm de vontade, você não viu isso não? E ele ficou até que Jesus veio para revelar a ele. Essa revelação foi feita direto de Jesus Cristo para ele. Ele recebeu essa revelação. Enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo, João. Agora, o autor humano, claro, que fez os descritos, é João. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Leia versículo 4, por favor. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 12 e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Olha, tem uma crase aí do as, tá? As. Que aí essa crase te obriga a achar mais uma, que é o endereço. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Agora vamos encontrar essa revelação importante. E essas 7 igrejas que João endereçou, essas casas, eram igrejas reais. Temos povos, Nova Vida, tal, Espírito, Tiatira, tal, Moisés, tal. Eram igrejas reais. Com os presbíteros reais. Gente que tinha sido estabelecido nesse período. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, até o dia da dispersão, que é chamado tempo de dispersão dos apóstolos. Essa dispersão se deu por causa da grande perseguição que os apóstolos tiveram de dispersar para todo lado, mas já tinha bem organizado, bem comunicado, bem orientado,
como seria cada congregação que é chamada de igreja, que nós chamamos até hoje de igreja. A igreja é o povo, mas a igreja não está na rua Goiás, é assim que a gente chama. Da mesma forma aqui, cada igreja dessa, nós vamos ver na frente que tem uma representação muito importante. Prossegue a leitura. Graça a vós. Versículo de número 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Sim. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas. Sim. Tem visto? Segura aí, só terminou essa aí. Segura nessa, escreve as coisas que tem visto e tal. Pois bem, o que nós estamos tratando aqui? Opa, isso é importante para a gente, nosso tempo. De que nós estamos tratando isso? Nessa parte aqui? Da revelação? Não é igreja. Não. Vocês estão demorando a pegar aquela revelação tratando de quem é o autor humano desse livro. Nós falamos do autor divino, que é Jesus. E depois nós tivemos uma baita dissertação aqui de que o autor humano é João. E aí João agora, ele próprio está chegando lá da igreja, a 7 idade, então sou eu que recebi essa revelação. Eu que escrevi, tá? Foi eu que escrevi. Não foi Jesus que escreveu, ele não foi tão privilegiado como Moisés, que viu o dedo de Deus escrever nas 2 tábuas os mandamentos principais da lei, mas ele foi muito privilegiado de receber a última coisa que a lei poderia determinar por meio da graça manifestada em Jesus Cristo. Então, na verdade, nós estamos tratando aqui de quem é o autor humano, que o divino nós tratamos lá. E para complementar, eu vou segurar o texto, que aí já é a revelação por si própria. Para continuar o texto, João 22:8, Apocalipse 22:8. Se vai demorar a achar, já sei. Eu, João, sou o que eu vi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo, mas mostrava para adorar. Acha para mim, eu estou bem. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. Eu não gosto mais. Que me mostrava, que mostrava. Presta atenção, porque o irmão vai continuar. Segura essa leitura. Que o anjo não deve ficar de pé, porque ele é igual aí. João está testificando aqui que o autor humano desse livro, o autor intelectual humano, é ele, não é outra pessoa. Jesus não chegou e entregou o livro escrito da mão dele. Jesus deu a revelação. Agora imagina vocês, se o Senhor confiaria isso a algum de nós, que esquece até da onde está escrito que o Senhor me passará me faltará. Não daria. Porque Jesus deu isso para João no pior momento da vida de João. Quem viu o filme, ele bate com quem viu o filme, sabe como é que o negócio é feito lá. Tem um ouvido no microfone, você vai está gravando, tem que ouvir, você vai perguntar para ouvir o verso dele. Só voltar a gravação, obrigado. Aqui,
lendo aqui, você fez a pergunta a respeito de quem estava falando, da questão do que estava falando. Aí, eu estou falando de relação, aí você acabou de falar que o próprio João foi entregar as cartas lá. Não, as tábuas não. As cartas das igrejas, das 7 igrejas. E ele chegou na igreja falando, Não, eu esse enviou livro. para a igreja. Aí ele enviou. Ah não, o que acontece? Na minha versão aqui, a minha dúvida desse caso, porque na minha versão aqui, É destinado, as cartas são destinadas, são endereçadas você vê? à igreja. Você já percebeu agora aqui, que quando eu falou que foi ele falando a respeito dele mesmo, muitos versículos falam que ele mesmo falou, estava na ilha de Pátmos. Tá, beleza. Aqui, eu não sei, né? Essa é a pergunta que eu vou fazer. João não morreu lá? Não, Então beleza. a história, não, a história diz que João, depois de Pátmos, foi colocado no tacho de azeite fervendo. Botaram azeite esquentado e jogaram João lá dentro, na fritar. Ele não morreu no tacho de azeite fervendo. João morreu velhinho. Ele escreve a primeira, segunda e terceira epístola da Carta de Apocalipse. E que a Bíblia é cronológica, segundo você baixar o livro, está lá na frente, mas é lá de trás. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, é Jó, é incrível isso aí, mas não tem ordem cronológica. É de acordo com os autores, que são mais de 40 em países, costumes, culturas diferentes, e escrevendo aqui se juntando. E João, a Bíblia não relata, mas a história relata que foi tentar matar ele todo jeito. Por que não mataram João? Por causa daquela promessa que eu acabei de dizer, que Pedro indagou e deixa o que será. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Quer dizer, ele vai sobreviver tudo isso. Ele morreu de velhice. A história diz que, chama de história sagrada, a história sagrada diz que João era levado velhinho para cima do altar, com muito cuidado para não quebrar os ossos, porque parecia que o sol, a gringa sacrificado bem querido, e era colocada na frente. E foi naquele momento que foi escrito: filhinhos, não pegueis, mas se porventura alguém vos pegar, saiba que temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Ele falava com uma voz fraquinha, mas se você ler a primeira, segunda e terceira epístola de João, você vai chorar de tanto valor que ele derrama depois de ficar da rebelade, dos sofrido tanto. Alguns historiadores chamam esses anjos que João viu, pode ter sido os líderes de cada igreja, o qual eles mesmos levaram, direcionaram as casas dele. E outros ainda dizem que João, depois da morte do imperador na época, o outro imperador liberou os exilados lá, eles voltaram e João foi para Éfeso. Sim, morreu lá que é? É o que eu disse, morreu velhinho, lá em Éfeso, não em Patmos. Olha, eu esqueci o nome do danado. Sim, ele foi pastor de Éfeso, o último de Éfeso, velhinho, lá, ele conseguiu as 3 epístolas. A interpretação de quem você viu, de que esses anjos da igreja seria o anjo que falava com ele, não está errado. Ele tratou de anjo da igreja os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, e não os anjos. O anjo falava com ele, o anjo que falava com ele, ele temeu tanto aquele anjo que ele ajoelhou para adorar. O anjo repreendeu, você não pode adorar. O anjo não pode ser adorado em lugar nenhum da Bíblia. Em lugar nenhum da Bíblia. Ele tem que ser respeitado, considerado, porque é o espírito ministrador, como diz os Hebreus, que eles são espíritos cristãos, ministradores para a nossa sustentação de Deus. Mas a colocação de que ele foi levado para Éfeso é correta, está correta. Local da revelação, local. Foi a ilha de Patmos, Apocalipse 9, nós lemos. Local que servia de prisão para criminosos de alta periculosidade. A data do livro, no local que eu já sabia, existe um ponto de vista que acredita na produção do livro após o incêndio de Roma em 64 d.C. E veio a perseguição de Nero aos cristãos. Porém, a data provável é mais aceita que aceita da Bíblia como aceita. É a de 95 a 96 depois de Cristo, na era cristã. No final do reinado do imperador Domiciano, era muito Domiciano, o que é atestado por Eusébio, pai da história eclesiástica. É interessante que Eusébio também foi muito importante, foi um bispo muito importante, um teólogo muito importante. Ele é considerado o pai da história eclesiástica. Também atesta que a data é essa. Também foi atestado por Irineu. Irineu foi discípulo de Policarpo, que por sua vez, Policarpo foi discípulo do apóstolo João, o segundo Papias, o Papias.
defensor da doutrina cristã e doutor da igreja era esse tal de Irineu. E acredito, e aceito por Clemente de Alexandria. Você vai encontrar muito esse cara na história sagrada, na história da igreja. E também por Orígenes. E Jerônimo, a ele se deve a célebre versão da Vulgata Latina. Eu tenho ela em casa aí presente, eu não vi ela vai para ninguém. Essa foi traduzida no Novo e Velho Testamento, no grego de Jerônimo, que na igreja romana chama de São Jerônimo, para nós não é São Jerônimo, ele foi santo, foi para viveu. Agora ele é só de fundo, está esperando a ressurreição dos mortos, se foi pronto para subir todos. Amém? Alguma pergunta? Pois bem, agora vamos tratar do tema do Apocalipse. Daqui a pouco nós vamos entender isso. O tema é: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Pois é, o tema do Apocalipse é: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Isso vai dar um gostinho. Aquelas águas que vai voltar. Quando sair de baixo, fala: vamos descer lá, turma. Jesus vai reunir a igreja, vai botar: acorda, turma. Porque hoje é dia que a igreja só vai cá. E vocês vão subir junto, subir cá. É aquela proposta que foi feita no início, lá em Apocalipse. Subir cá. Isso é muito importante. Quando Jesus chamar essa turma, isso vai dar um gostinho bom. Porque a turma que crucificaram Jesus, a turma que aceitou Jesus, é ele mesmo, é aquele que foi pregado na cruz, é aquele que nós vamos ser, puxa vida, vamos esconder o nosso rosto dele, vamos esconder o nosso rosto dele, vamos pular no penhasco. Vai ter que ficar, todo mundo vai ter que ficar. Aí João escreve essa coisa bacana aqui. Até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, Senhor, assim seja. Amém. Capítulo 1, versículo 7. Cadê o versículo 7, meu irmão? Está escrito assim. Isso. Agora, no esboço de análise do livro, podemos estudar de várias formas nosso estudo, mas eu entendo que não é necessário sugerirmos aqui em nosso estudo um esboço, porque o próprio Espírito Santo já nos deu um esboço em Apocalipse 1:19. Escreve as coisas que tens visto. Segura aí. As coisas que viste. Sim. E as que são. As que são. E as que depois destas não te aconteceram. Espera aí, leia para mim, segura aí na sessão. Apocalipse, capítulo 2. Aliás, capítulo 2 não vai dar, todo capítulo não vai dar. Não inteirado assim. Capítulo 2. Vai falar da igreja, né? Isso. Aí, aqui são coisas que são. Mas primeiro é. Já existiam com Lucas, as igrejas existiam. Aqui, vamos voltar aqui no que? As coisas que viste, as que são, e aí as que são, pede no capítulo 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia, que são cada tamanho. E as que depois dessas hão de acontecer, capítulo 4 ao 22. É interessante que esse capítulo 4 encerra a visão da igreja na terra. A igreja vai até o 4º capítulo de Apocalipse. Depois ela desaparece. Por que desaparece? Porque ela foi arrebatada. E está lá na glória, as coisas do Cordeiro se preparando para estabelecer o reino. Ela vai estudar sobre isso. Tá? As coisas que viste, capítulo 1. O ponto de maior destaque desse capítulo, sem dúvida, é a visão de Cristo glorificado e sua posição junto à igreja. Entenderam? A igreja subiu, foi arrebatada. E João viu a igreja como Senhor. Então, João tem essa visão aqui a respeito de Jesus, né? Viu semelhante ao Filho do Homem. Sim. Mas quando a gente vai sempre vai chegar lá ainda. Quando a gente vai lá no capítulo 5, que tem o livro, e ele chora muito porque ele não acredita no diabo nele, dá a entender, tipo assim, que ele não entendeu que Jesus ressuscitou, sabe? Porque se ele sabia que Jesus era o Cristo ressuscitado, que ele era o poder do leão, por que ele ficou chorando se ninguém diz o diabo nele? Aí vem um anjo e fala com ele: não chores, né? Esse aqui o leão da Isso, aí há essas oscilações de ciência, de saber. Aqui no capítulo 1 ele está narrando o que ele viu, a respeito da como semelhante ao Filho do Homem, mas parece que ele não está entendendo que esse ainda é Jesus ressuscitado. Imagine você nessas portas de Patmos. De vez em quando chega um bilhetinho escondido, bem escondido. Apóstolo Pedro foi crucificado aqui nessa relaxa. Daqui a pouco ele tem mais. No filme você vê, tem tanto para ter essas visões. Parece que ele era folgado, mas ele está para dentro.
Aí tem mais uma operação, foi na prova, tem mais uma operação de visão. Aí alguém roubava uma notícia, roubava mesmo uma notícia de lá. André foi crucificado no X. Nossa, e agora? Foge. É como aquela de João que você mesmo pregou domingo. João Batista esqueceu quem era Jesus. E chama-se período da inatividade. Por você no período da hiperatividade, você pode esquecer quem foi seu mestre, quem te ensinou, onde você aprendeu, onde você passou. Quando você entrar no período da inatividade, você pode não saber se dá para confiar naquele que te ensinou, que te ajudou, que te alavancou. Foi o caso de João, lá, João Batista, como você citou. Que ele vai perguntar: é isso mesmo? Cristo tinha havido, temos que esperar ou temos que aguardar outro? A resposta de Jesus foi bem irônica. Olha que o João segue bem, que os muitos falam, que eles falam de Jesus, e que anunciaram não aceitar o Senhor. Falam que o Senhor tem que ficar só, João. Sou eu um pouquinho o negócio. Eu estou tomando uma coisa agora para você, não. Aí João ficou descansado na prisão. Mas ele estava apoquentado porque fugiu dele aquele galo de confiança. Estava tão dolorido, tão gostoso. E ele foi preso por uma coisinha tão pequena, só porque acusou que não estava se relacionando com o outro irmão, era só com o outro irmão. Ele acusou isso. Testou, que você viu quanto está cabendo para ver, você vai falar. Porque ele chegou e falou: não tinha visto que posso ver a mulher do seu irmão. Lembra dessa passagem? Só por isso. E aí, acabou perdendo na cabeça. Também por isso que a mulher que se relacionava com o irmão, acabou pedindo na cabeça dele uma orelha. Mas faltou aí. Ele deixou de acreditar em Jesus? Não. O negócio foi tão forte, a luta foi tão grande, que ele falou: acho que não vai acontecer mais nada. Que aquele machado dele, fazendo acontecer, desafiando a equipe da religião, das mais novas religiões, raça ridícula, ele nos ensinou a fugir da ilha que está comigo, arrepender-nos, pois, e converter, porque está chegando, meu Deus. Isso ele falava com raiva, com força. E outros queriam ser batizados: não, te batizo não quero, você vai ter que ser batizado aqui, não, só daqui. Ele tinha essa capacidade. E ele teve isso. Quando João não tem isso, que você está observando aí, espera aí, como é que é a sua observação mesmo? É que aqui no capítulo 1, ele diz que ele se virou, né, e ele viu um semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, ele viu Jesus. Tá. Só que lá no capítulo 5, quando começa a ver a vida dos seus, quando vai falar dos seus, ele começa a chorar, tipo assim, que não tinha ninguém digno de abrir. Sim, é porque não tinha na terra, ele falou na terra. Aí já é diferente, né? Ele falou: não há ninguém na terra digno de abrir os selos e de saber. Ninguém no céu, nem na terra. No céu e na terra. Primeiro, e nem debaixo da terra, nem de abrir. A preocupação dele foi tão grande, porque ele foi escolhido para revelar algo que tinha acontecido e já tinha fugido da boa memória. Que é uma das coisas que nós fazemos com muita frequência, é esquecer das coisas que nos foi ensinada bem dentro. Não esqueça, se alguma coisa é boa, vocês vão buscando e vai vendo as coisas que eu aprendi há muito tempo e que vocês aprenderam vai nos ajudando. Nós temos mania de esquecer do que aprendemos, não somos tão gratos assim. Se fôssemos mais gratos, nós esquecemos nem um minuto. Ele tinha que revelar as coisas que estavam acontecendo, e no entanto ele estava aprisionado. Não queria saber das coisas que estavam acontecendo. Escreve a sua lição, o que está acontecendo. De cara eu sabia que tinha 7 igrejas que foram estabelecidas, que estavam numa pinaíba lascada. Essas igrejas não vai ter salvação, porque é uma pinaíba danada. Tinha algumas que o Senhor falou: você quer saber uma coisa? Qual foi a igreja que falou: quanto tu és bom, eu vou deitar tiro na minha boca? E ele falou isso dentro de um contexto real. Não foi uma adivinhação, não. Naquela região não se água agora. Não tem água fresca para se beber. Como é que chama a igreja? Lá no céu, vamos água morna, não tem água. Faltava gostosas de se beber e frescando. Oi? Águas, igual todas as novelas, águas termais. Isso não é tanta coisa. Por isso que ele escreveu e falou para ela. Ou teve essa alegoria, que é uma alegoria dentro do plano teológico, porque ele sabia que ele tinha lá de água fria e água morna. Ninguém vai ter água. Então, quando ele soube isso, peraí, eu tenho que anunciar as coisas que eram. As que são e as que ainda vão ser. As que eram, não sei. Está aqui na caixa. As que são, não sei muito bem, porque eu estou aqui preso. E desse ponto eu falei: chegava o boletim. Alguém burlava a segurança. Alguém era preso e dava graças a Deus quando alguém era preso e desterrado para lá também, porque ia poder contar a João como estavam essas 7 igrejas dadas, como estava o acontecimento do cristão, o que estava acontecendo, porque todo mundo já estava indo embora. Então ele entra quase que em desespero quando ele vê que o livro está selado. Poxa, ele está selado, ninguém na terra, no céu, e ninguém é digno. Por que ele tem o céu, na terra e embaixo da terra? Por causa do nome. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, a não ser Jesus Cristo, o justo. Ele sabia disso. Ele sabia dessas colocações. Entendeu? Ou não entendeu? Vai dar tempo? Não deu tempo. Nós vamos ficar aqui então.
coisas que viste, capítulo 1. Esse capítulo não vai dar para chegar. Mas vocês estão conseguindo entender? Gente, isso aqui é o mais simples de Apocalipse. É a coisa mais simples que tem, é essa postura de Apocalipse. Tem uns negócios meio escabrosos aí. Tem uns negócios meio difíceis de entender. Essa é muito simples, muito fácil. Tá bom? É que o pastor dele, Nelson Rocha, fez um curso, e ele usa a seguinte comparação. Ele fala assim que Jesus tem uma salvação com dois aspectos que acontecem em 3 tempos. 2 aspectos, judicial e orgânico, né? Aspecto judicial e aspecto orgânico. Sim. Os 3 tempos. Aí ele usa que a semelhança no Apocalipse, ele fala assim que no Espírito, né? Um tempo da salvação do Espírito. Já aconteceu, quando eu recebi a luz na minha vida. Então, seria aqui no caso das coisas que tem visto, vamos dizer assim, entendeu? Na alma que está acontecendo, é as coisas que são. E o que será, que é a salvação do povo. E eu achei muito interessante essa semelhança que ele faz nesses 3 aspectos. Ele fez como é que fala? Uma analogia, exatamente. E é bom, não é pecado fazer analogia, de jeito nenhum. Mas é importante analisar que a salvação é hoje. Sim. Hoje, se o Filho da voz do Espírito Santo não deixar de nosso coração, né? E é hoje que nós temos. Não? O passado é muito bom para quê? Para não me deixar errar no presente, porque o passado me trouxe muito passeio. Eu fiz tantas coisas que não posso repeti-las agora. Eu fiz tantas coisas que devo repeti-las agora. O futuro é muito importante, mas eu não sei se vou chegar lá, então tem que ter ansiedade no futuro. Deixa eu acontecer, o futuro acontece, a Deus pertence. É que ele coloca assim, que a salvação ela é uma constante. Sim. Né? É viva, eu sou dela de vida, deixa eu mostrar. Estou sendo salvo e serei salvo. Tem que estar pedindo a salvação, senão não fica. Ô pastor, isso é um negócio que eu vejo esse ano, né? Vai ser tão longe, porque nós vivemos só 70 tempo, coisa cansada, fadiga, né? Se nós não vivemos hoje, nós aceitamos Jesus hoje, se Deus pregasse, Jesus pregasse hoje, só a última geração que seria salva. Isso é realmente lógico. Não vai dar tempo da secretária buscar, isso não sei, na verdade, desativou todas as redes dela. E eu também me perdi que você ia falar. É isso. Não sejais demasiadamente justo, porque o justo mal demais pode cair. E nem sejais demasiadamente ímpio. Eclesiastes 7, a partir do versículo 16. Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejais demasiadamente ímpio, nem sejais louco, porque morreres fora do teu tempo. Bom é que vivias. Por que você quer morrer fora do tempo, cara? Segura aí. Para de andar de 50 por hora. Para de ultrapassar na faixa do tiro. Para de caminhar. Bom é que retenhas isso e também disso não retires a tua mão, porque quem tem a Deus escapa de tudo isso. Opa! Dá aí a segurança, porque quem tem a Deus escapa de tudo isso. Equilíbrio é a palavra de